Fala pessoal, beleza? Bora aprender a fazer uma lower thirds? Então se liga aí. Preview. Bom, como vocês viram, né, no vídeo, a lower thirds são essas chamadas que você pode colocar nos seus vídeos, né, com algum nome, pode ser o seu nome, o nome do seu blog, algum texto importante que você queira colocar durante a sua apresentação. Para fazer isso aqui é bem simples, é basicamente uma linha e um texto, né, com um fundo. Eu vou ensinar a fazer isso aqui então aqui no Active Presenter. E se você não conhece esse software, eu vou deixar o link dele na descrição para você baixar. Ele é um software de edição de vídeo, né, semelhante ao Camtasia Studio, só que ele é gratuito. Ele é bem tranquilo de mexer. Então eu vou mostrar aqui como fazer. Então você clica aqui em Active Presenter, aí você clica em Blank Project, aí você pode colocar um nome aqui se você quiser. Eu vou deixar aqui com 1680 por 1050 mesmo, o tamanho da resolução da tela. Ok. Aí você vem aqui em Blank Slide, e aí você vai começar a montar a sua lower thirds. Então a primeira coisa, você vem aqui em Annotation, clica em Shapes, e aí você vai selecionar a linha. Aí você pode movimentar a linha aqui. Bom, a primeira coisa é deixar essa linha aqui na vertical, né? Então você move uma das extremidades dela. Aqui já vai a primeira dica. Você moveu e você está em dúvida se a linha está realmente retinha ou não. Você vem aqui, ó, em Transform. Aí você vê aqui o Width. Se ele não tiver com 0, é porque a sua linha não está na vertical certinha. Então é só você colocar aqui 0, que aí a linha já fica na vertical. O mesmo vale para o horizontal. Você moveu e está em dúvida se ela está retinha ou não, você vem aqui, só que aí, quando ela está horizontal, você tem que vir aqui no Rate. Se não tiver com 0, é porque ela não está. Colocou 0, ela fica certinha na horizontal. Bom, como a gente quer então aqui primeiro na vertical, coloca, o Width está 0, então ela está certinha. Aí eu quero mudar a cor dela primeiro, então você desce, você vem aqui em Line, você clica aqui em Solid Line, aí ele vai abrir algumas configurações que você pode alterar na linha. Por exemplo, a espessura, eu vou colocar 20, a cor, eu vou colocar preto. Pronto, então já tem a primeira parte da minha lower thirds aqui feita. A segunda parte é colocar o text caption, né, que é aquela chamadinha, o texto e o fundo de uma cor qualquer. Então você vem aqui em text caption, aí você move ela para onde você quer aqui. Quando você está com ele selecionado, você vem aqui do lado e desce em Text, e aí você clica em Custom Style. Aqui você seleciona a fonte, o tamanho, a cor da fonte. Então eu vou colocar aqui, primeiro deixa eu escrever o texto, né? Você clica 2 vezes aqui dentro, e aí você apaga isso aqui, né? Eu vou colocar aqui o meu nome, por exemplo. Eu vou ter a fonte e o tamanho. Pronto. Só que ele está com o fundo transparente, então eu quero colocar um fundo de uma cor qualquer aqui. Então eu clico nele, aí eu venho aqui em Fill, e eu vou colocar aqui Solid Fill. Aí ele preencheu com preto, né? Eu quero amarelo, e aí eu quero redimensionar ele. Então aqui eu pego nas extremidades, eu posso mexer como eu quiser. Ó. Então, por exemplo, eu vou encaixar ele aqui bem no comecinho da linha. Posso aumentar. Deixar mais estreito. Posso aumentar o tamanho da fonte de novo aqui. Como ele só vai até 48, você pode digitar aqui dentro o tamanho da fonte que você quer. Então, por exemplo, 100. Se você quiser dar um zoom para ver melhor o que você está fazendo aqui, o encaixe, né, da linha com o text caption, você vem aqui em View, aí tem aqui Zoom. Você pode aumentar aqui para quanto você quiser, ó, 200 por exemplo. Aí você desce aqui. Caso você queira fazer algum ajuste, né, de precisão, por exemplo, aqui, ó, encaixar certinho. Para voltar, você pode clicar aqui em Zoom Fit, que ele volta. Agora precisa fazer a animação. Então se eu colocar aqui para rodar, clicando aqui no Play, né, você vê que ele está com uma transição, né, ele aparece tudo de uma vez só. E some tudo de uma vez. Então eu quero fazer transições separadas. Eu quero fazer uma transição para a linha e depois para o text caption. Então você clica na linha,
primeiro, né? Aí você sobe aqui. Aqui tem Theming in Animations. Então, aqui é onde você faz a transição da linha. Por exemplo, como que eu quero que a linha entre na animação? Então aqui ele tem 4 tipos de animações, né? Você pode testar para ver qual você gosta mais. No meu caso, do vídeo que vocês viram, eu usei esse aqui, ó, Pick In, que ele começa do local, por exemplo, ele vai começar exatamente aqui desse ponto, né? E descer. Então eu coloco Pick In. Aqui na duração, esse 500 é a velocidade da transição. Quanto maior o valor, mais lenta fica a transição. Então eu vou deixar com 500 para vocês verem. Aqui embaixo você coloca a direção que você quer que faça a transição. Nesse caso aqui ele está da esquerda para a direita, mas eu não quero, eu quero de cima para baixo. Então aqui, ó, from top. Aqui é a saída, né? Daqui é o início da transição e aqui é o fim da transição. O que eu quero que ele faça, né? Então aqui é a mesma coisa, eu uso a mesma transição lá de cima. Só que aí eu quero que ela faça de baixo para cima. Então eu quero que ela comece aqui e desça, e depois ela suba de novo. E eu vou deixar com esse mesmo tempo aqui, só para vocês verem, depois eu mudo. Então eu quero que ele faça isso aqui primeiro na linha, né? A linha desça, e depois comece a transição do texto. Então, aqui embaixo, na timeline, cada elemento desse é o elemento que você colocou lá. Então aqui, ó, o shape, ele é a linha, né? Você clica, ele seleciona aqui. E o text caption, você clica, ele seleciona o texto. Então eu vou puxar aqui só para ficar mais claro. Então, se eu colocar o cursor aqui, ele mostra a linha. Se eu colocar o cursor aqui, ele mostra o texto. Então eu quero que quando termine a transição da linha, terminou a transição da linha, eu quero que comece a transição do texto. Então eu vou dar um play aqui, ó. Quando ele faz que ele para, né? Aí eu puxo o meu texto para cá. Quer dizer, então quando chegar nesse ponto aqui, que a linha fez a transição, ela apareceu e desceu e parou, eu quero que comece o meu texto, né? Que esse aqui é o texto. Eu quero que ele comece nesse ponto. E daqui eu quero que ele faça da esquerda para a direita e depois recolha da direita para a esquerda. Então aqui é o mesmo processo que eu fiz da transição da linha. Eu venho aqui e aí eu vou escolher a mesma transição, né, que é o Pick In. Então eu quero que ela comece da esquerda para a direita e aqui na saída, né, eu seleciono também a mesma transição e eu quero que ela faça, que ela volte, né, da direita para a esquerda. Então tá certo aqui. Aí eu vou dar um play aqui desde o início para vocês verem como ficou. Vocês perceberam que não está bem sincronizado, né? Ó, a linha desce, depois de um tempinho aqui aparece o texto, aí ela ocorre normal, aí chega aqui, nesse ponto aqui, ó, termina a linha, né? Então ela some, e aí fica estranho, claro, né? E depois o texto recolhe. Eu tenho que fazer um ajuste, então quando a linha terminar, no momento exato que a linha terminar, é que tem que entrar o texto. Então eu dou um play, ó, terminou, eu tenho que fazer um ajuste aqui, puxar um pouco para cá. Isso é uma questão de ajuste mesmo, você tem que, conforme a transição e o efeito que você quer que ele faça, você tem que ir ajustando os elementos. E aí no final aqui, a linha, ela está terminando antes do texto. Então se eu ajustar o final das duas aqui, ó, vai ficar assim, ó. As duas vão sumir ao mesmo tempo. Também não é isso que eu quero. Eu quero que o texto recolha e um pouco depois a linha recolha. Então eu tenho que fazer com que a linha fique um pouco, aparecendo um pouco depois ainda do texto. Então aqui eu posso aumentar um pouco o tamanho da linha, né, do tempo, né, que a linha fica aparecendo. Aí eu vou dar um play de novo. Ainda assim, o início aqui ainda não está certinho. Aqui tem um detalhe também que eu estava esquecendo de falar. Esse losango aqui verde, esse losango vermelho, isso aqui quer dizer exatamente o ponto onde a transição do elemento ocorre, né? Então ele vai fazer a transição, nesse ponto aqui é onde é o final da transição. E aqui é a mesma coisa, só que o inverso, né? Aqui é o início da transição e ele vai até o final do tempo. Então se eu ajustar o início do texto aqui no final da transição da linha, vai dar certinho. Ele vai terminar a transição da linha e vai começar a aparição do texto. E aqui no final eu faço a mesma coisa. A hora que terminar a aparição do texto, começa a transição da linha. Vamos ver como ficou? Agora está certinho. Mas ficou um pouco confuso, né? Explicando desse jeito. Então eu vou fazer uma outra aqui, do lado,
que eu vou tentar explicar melhor para vocês como faz isso. Aqui você pode fazer assim, seleciona tudo, mover de lugar. Vou fazer isso só para fazer um novo exemplo aqui. Então aqui nós voltamos aqui em Annotation, Shape. Eu vou escolher de novo a linha. Vou mover ela aqui. Só que agora eu quero uma linha na horizontal. Então aqui é o mesmo esquema. Como eu não tenho certeza, né, se ela está reta ou não, eu subo aqui em Transform. O rate está com 2, então ela não está reta. Coloca 0, Enter. Aí ela fica retinha. Aí eu quero mudar a cor. Então eu venho aqui a Line, Solid Line. Aqui eu mudo a cor que eu quero, preto. A espessura também vou colocar 20. Eu vou colocar então o texto, né, aqui em cima, que é o Text Caption. Eu venho aqui, movo ele para cá. Vou colocar meu nome. Aí eu venho aqui em Fill, Solid Fill. Vou deixar amarelo mesmo, o fundo. Vou ajustar o tamanho. A fonte também, vou colocar outra fonte. Então aqui eu quero fazer um ajuste, né, mais fino. Eu venho aqui no Zoom, View, Zoom, 200. Eu desço. Aí eu clico aqui no elemento e movo ele para onde eu quero. Aí Zoom Fit ele volta de novo. Então aqui é o mesmo esquema. Eu vou, esses dois elementos aqui, ó, são esses dois aqui. E esses dois aqui são daqueles dois primeiros que eu fiz. Então para não bagunçar muita coisa aqui, eu vou mover esses dois para cá. Não tá aparecendo, né? Porque o cursor, ó, essa agulha aqui, ele tá aqui, ó, nessa posição. Se eu puxar ele para cá, aí ele mostra isso que eu acabei de inserir. Então a primeira coisa aqui, eu vou deixar o tempo de aparição da linha, eu vou deixar ele aqui maior. E aqui então eu já vou fazer a transição. Eu quero que ela apareça aqui, ó, da direita para a esquerda e depois ela recolha da esquerda para a direita. Então estou aqui clicado na linha, eu subo aqui. Na transição, eu quero aquela mesma transição, pique in, só que agora eu quero que ela apareça da direita para a esquerda. E aqui na saída, eu quero que ela saia da esquerda para a direita. Eu vou dar um play aqui só para vocês verem como fica a linha. Ó, ela entra daqui para cá e ela some daqui para cá. Aí para ajustar o texto, então, aqui nesse ponto, esse é o tempo, né, de transição, que é aqueles 500 que está aqui, ó. Eu vou aumentar o tempo de transição ali, só para vocês verem como vai movimentar esse losango verde aqui, ó. Vou colocar 2000. Então, esse é o tempo de transição. A transição da linha vai ficar mais lenta, ó. Se eu der um play aqui, olha como ela demora mais para aparecer. Isso aí é uma questão de gosto, você ajusta conforme você acha que fica melhor, né? Então eu vou colocar 1000. Então eu sei que nesse tempo, daqui desde o início até aqui, é o tempo de transição, o tempo que demora para fazer a transição toda da linha. Então eu sei que aqui ele vai terminar a transição e eu quero que o meu texto ele comece exatamente a hora que termina, né? Que a linha termina de entrar, eu quero que o texto comece a transição dele, o efeito dele. Então aqui nesse ponto eu alinho o início do meu texto. E aqui no final, a transição aqui do final da linha, eu também vou aumentar, eu tinha aumentado ali para 1000, né? Eu vou aumentar aqui o final também para 1000. Ó, ele movimentou aqui, né, o losango vermelho. Eu também quero a mesma coisa. Eu quero que o meu texto apareça até aqui. E aí o texto vai desaparecer e nesse momento aqui a linha também começa a desaparecer. Então vamos dar um play aqui para ver como fica. O texto desaparece e a linha recolhe. Só que a transição aqui do texto, ele está como fade in, é aquele que ele desaparece todo ele, né, ao mesmo tempo. E não é isso que eu quero. Então eu quero também que ele esteja aqui pique in. Aí você pode testar depois essas transições aqui. Tem uma que ele vem tipo voando do lado, né? Então aí você testa. Pique in. Eu também vou colocar 1000 aqui no tempo de transição.
Só que eu quero que ele apareça aqui, ó, da linha preta, ele surge aqui da linha preta para cima, né? Então eu quero que ele faça aqui, ó, de baixo para cima. E aí ela vai percorrer o tempo e tal. Aí na saída aqui, que é essa é a transição de saída, né? Eu coloco a mesma transição, 1000. Eu quero que ele desapareça de cima para baixo, como se ele estivesse escondendo aqui na linha. Então eu seleciono essa transição aqui, ó, de cima para baixo. Então vamos ver como ficou agora. Surgiu, ele apareceu, recolheu e desapareceu. Vamos ver de novo? Vocês puderam perceber que mesmo assim, ainda está aqui no começo, a linha aparece, demora um pouquinho para aparecer, olha lá, demorou um pouquinho, né? Então você pode também puxar um pouquinho para cá, assim como você pode puxar também um pouquinho para cá o final do texto. Vamos ver se ficou melhor. Se achou que não ficou bom, também você pode puxar mais um pouquinho para cá. Esses ajustes aí dependem de cada um, né? Como você quer que apareça, faça a transição entre os elementos. É isso aí. Então é isso, pessoal. Esses ajustes você vai fazendo aos poucos, né? Você vai pegando o jeito, mas a ideia é essa, né? Essa apresentação que eu fiz aqui no início, esse trecho aqui, também foi feito no mesmo esquema, né, de transição. Eu coloquei os textos, cada um fez uma transição. Aqui eu fiz um retângulo, mas aqui eu fiz linhas. Então aqui é uma linha, outra linha, outra linha. Então eu fui colocando a transição, conforme eu fiz lá naquele outro, né? Eu fui movimentando as linhas, né? A hora que uma terminasse de entrar, a outra começasse. Então por isso que deu aquele efeito, que parece que a linha está correndo, né? Então se eu der um play aqui para vocês verem. Ó, isso aqui tudo é feito do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente. Então vocês podem criar vários elementos, né, vários tipos de chamada, até vídeos animados, se você quiser fazer com textos, você pode fazer nesse esquema. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem deixar no comentário que eu respondo. Se vocês gostaram, dê um like para me ajudar na divulgação. Se não gostou, também pode dar um dislike, sem problema. Se inscreve no canal e a gente se vê então no próximo vídeo.